TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Diálogos, né? Hoje o programa 15º, depois de mudou de nome, ou então do começo do ano, mais ou menos, né? Aqui o nome do programa hoje é Réu Sem Crime, com Delúbio Soares, que está por aqui. Delúbio, suas considerações iniciais, rapidamente 30 segundos, enquanto eu vou colocando no ar aqui na TVT. Boa noite, Luiz. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar falando aí com a comunidade do Ceará e do Brasil inteiro sobre esse momento que nós estamos vivendo. Um momento muito importante, um momento de reconstrução daquilo que uma parte do judiciário aplicou no Brasil e agora esse judiciário volta à normalidade, que nós vamos falar sobre isso. Por isso que é réu sem crime, né? Quando a justiça se vale, né, a política se vale da justiça para incriminar as pessoas e tirar as pessoas do processo. Então, eu estou muito alegre de estar aqui e vamos dialogar. Estou à sua disposição para responder a todas as perguntas e dos seus amigos que vão participar conosco. Muito obrigado. Pois é, gente, vocês que vão chegando por aí, né, a partir de agora nós estaremos entrando no ar no Barão de Itararé, TVT, Democracia Participativa, CUT. A partir de agora, vocês que estão por aí, vão mandando suas mensagens, como fez aqui a Celina Camila de Oliveira. Oi, é hoje? Então, vai chegando, vai mandando sua mensagem, vai fazendo sua pergunta. A gente está com o Delúbio Soares, ele vai explicar para a gente por que considera-se réu sem crime, né? Vai contar um pouco também da parte chata do mensalão, perseguição, né? Como foi aquele sentimento de injustiça de ser preso uma vez, depois, um ano depois, foi solto, depois veio o Moro e mandou na Lava Jato sem ter nada a ver para ele para a cadeia. Eu quero saber se ele pagou a multa, se devolveram o dinheiro para ele, se não pagou a multa, já que ele foi considerado inocente. Então a gente vai conversar um pouquinho e quer que você venha conosco fazer também um programa. Então, Delúbio, contigo aí, né? Por que você se considera réu sem crime aí? 4 minutinhos. Quando eu minimizar dessa forma, você já sabe que a gente pula para a próxima pergunta para fazer um bate-papo com a turma que estiver aqui do lado. Perfeito, Luiz. Tem uma música, inclusive, eu quero começar o programa, tem uma música do Engenheiro do Havaí que fala castigo, crime sem castigo. No caso nosso, tanto na Lava Jato quanto no Mensalão, ou o contrário. Castigo sem crime. Não é crime sem castigo. Não é o contrário. Aquilo que nós fomos castigados, do ponto de vista que é mais fácil da compreensão da população, fomos punidos, fomos massacrados pela imprensa, pelos meios de comunicação, fomos massacrados na opinião pública por um conjunto de pessoas conservadoras, tudo isso na busca do poder. As pessoas, muitas pessoas no Brasil, a elite dominante, não aceitou, de modo algum, o Lula ganhar a eleição em 2002. Esse foi o grande crime que nós cometemos. Disputamos a eleição, ganhamos a eleição democraticamente, e o Lula começa a fazer um projeto, aplicar o programa democrático popular, que estava voltado à maioria da população. Criou vários programas sociais, começa a incluir as pessoas na economia. Isso, para uma parte da sociedade, isso é um crime. Não pode continuar. Então, eles inventaram o Mensalão, depois inventaram o Petrolão, depois inventaram a Lava Jato, para criminalizar um governante popular. Só conseguiram atingir o Lula a partir de 2016. Mas começou em 2005 com o Mensalão. Todas aquelas pessoas que trabalharam junto ao Lula para que ele pudesse ganhar a eleição em 2002, foi incriminada ilegalmente, fora da Constituição, fora do processo constitucional, e aí, por isso que nós falamos, não teve um crime provado. Eu tive 43 processos, ganhei 42. Os dois últimos vamos falar daqui a pouco, que é o da Lava Jato, 2 da Lava Jato que eu ganhei,
e o 8 do Mensalão. Eu só fui condenado na ação penal 470, porque foi um processo muito midiático, um julgamento transmitido ao vivo do Tribunal do STF, nunca tinha acontecido no Brasil, e aí a gente hoje está aí podendo comemorar as vitórias judiciais e a vitória política. A maior vitória política que nós tivemos foi a reeleição do presidente Lula, que foi muito importante para a sociedade brasileira, e agora nós vamos comemorar essa vitória com muita força e com muita dedicação. Então, eu acho que é uma vitória muito grande da classe trabalhadora brasileira. Voltar o Lula à presidência da República, nós vamos debater sobre isso. Por que nós votamos? Por que estamos batalhando? Por que ficamos 18 anos fora de tudo quanto é coisa? Eu, Zé Disseu e outros, né? E o Vacari, e a gente agora está voltando, dialogando, construindo, trabalhando para construir um Brasil. E que ninguém mais seja incriminado quando não tem a responsabilidade jurídica, como nós fomos. Por isso é réu sem crime. Pois é muito ruim essa injustiça, né, que você deve ter sofrido, porque, Razignoto, você levar uma surra de graça ali na esquina já é ruim, menino rei, né? Quanto mais o caba tirar sua honra, né? Perder sua honra por todo um processo, né, eivado de corrupções, né, como foi o seu, do Lula, do João Paulo Cunha, né, do Guxiquim, que veio a falecer, né? Por causa do processo também, do Zé Disseu e outros mais, né? Então, vou passar aqui. Souza está aí no ar já? Então, quer dizer, é muito ruim. Vou passar aqui para botar o Souza Júnior para ele entrar. Ele está no outro evento aqui, botar ele para entrar logo, para ele fazer o comentário. Souza Júnior, tenta de virar seu celular, diga da sua democracia participativa, da sua atitude popular, né, se apresente aí para o Delúbio, e ele já está ciente que você vai entrar em contato com o assessor dele para marcar um contato, uma live. Agora, vira o seu celular aí para ficar mais bonitinho na imagem. Está me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo, só sua imagem está um pouco fechada em você. Se puder botar na horizontal. E a gente está ouvindo aqui. Você prefere na horizontal, tá certo. É. Porque o YouTube é diferente. Gente da TVT aí, ó, temos aqui Elaine, Fulgêncio Pinheiro, dizendo boa noite, gente, boa noite. Não vai deixando sua mensagem, sua pergunta, participa conosco aqui. Souza Júnior, se não der, deixa. Vamos para frente. Vamos para frente, Souza. Souza, vamos para frente. Souza. Vamos para frente, Souza. Deixa a imagem para depois. Fica feio, mas não tem jeito de ficar bonito, não. É complicado aqui a posição. Não, eu mesmo não estou me vendo direito. Tem estresse, não. Tu tem que inverter a rotação, mas deixa para lá. Vamos lá. Agora tá bom. O povo quer ouvir sua pergunta e seu comentário da tempo aí da CUT. Pode falar, Souza. Eu acho que eu vou ter que falar assim mesmo, na vertical, porque a horizontal não está dando certo, não. O importante é meu depoimento que eu quero dar agora. Eu fui... Está me ouvindo? Pode ser? Pode. Eu fui secretário de Finanças da CUT do Ceará, na mesma época que o Delúbio, o companheiro Delúbio, foi secretário de Finanças da CUT Nacional. Desde então, eu acompanho a militância, não só dele, mas de todas as lideranças do PT, como o Genuíno Neto e, claro, o Lula. E eu faço um paralelo entre esses três e outros mais. Todos foram perseguidos injustamente. Todos são réus ou foram réus sem crime. O Genuíno Neto, que foi presidente nacional do PT, para quem conhece, como eu tive a oportunidade de conhecer, é uma pessoa humilde, uma pessoa que dedica sua vida desde os tempos da guerrilha do Araguaia, desde os tempos de estudante da UFC, Universidade Federal do Ceará, à luta política, e nunca se enriqueceu a partir da política. Sua dedicação, portanto, é ideológica e comprometida com os interesses populares. Assim é o Delúbio
que eu nunca vi nenhum desvio de conduta da parte dele, como o Lula, que é conhecido nacionalmente. Infelizmente, as pessoas somente se informam, pelo menos a maioria das pessoas, somente se informam pela mídia corporativa, a mídia que tem interesses próprios, interesses que se confundem com os interesses da classe dominante. E elas criminalizam aquelas pessoas que mais lutam pelos direitos sociais. Um exemplo é o MST, que a todo tempo é criminalizado e, ao mesmo tempo, produz, significa uma das maiores organizações sociais que trabalham em benefício do povo e da saúde de toda a nossa gente. Nós precisamos de uma outra mídia, uma mídia alternativa que fale a verdade, como aqui o nosso, eu não deixo de dizer, TV do Habilidoso, ainda não me acostumei com o novo nome, companheiro Luiz Regadas. O que importa é que trabalhos como o seu, ou como o da Rádio e TV Atitude Popular, que eu dirijo e que quero ter o prazer também de ouvir o Delúbio, então, essa mídia alternativa precisa ser fortalecida porque ela realmente fala a verdade e defende os interesses do povo. É preciso, portanto, que a gente faça esse trabalho constantemente, porque a luta ideológica, a luta de ideias faz parte da luta de classes. E nós não podemos nos enganar. Os grandes grupos de comunicação que existem no país, comandados por apenas 6 famílias, estão do outro lado, não fazem parte do nosso campo popular. Aqui eu parabenizo Luiz Regada por trazer à luz o depoimento do grande Delúbio, nosso eterno tesoureiro da CUT, porque foi assim que eu o conheci. E espero que a sua história verdadeira seja contada. Não tenho esperança que seja contada pela Globo e etc. Mas nós vamos nos fortalecer porque vivemos um novo momento político, um novo momento onde o Brasil está de volta. E precisa estar de volta todos aqueles como o Delúbio que tanto lutaram pelos interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Nós temos que dar evidência a esses nossos camaradas, a esses nossos companheiros de luta. Parabéns, Delúbio, parabéns, Luiz Regadas. Eu fico feliz em ver pessoas como você sendo reveladas para o público e mostrando a sua trajetória real. E que a Lava Jato, assim como aquele 470, aquela operação fajuta, comandada pelo ministro Joaquim, não passa de falsidade para criminalizar a esquerda, especialmente o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina e não só do Brasil. Eu acho que eu já consumi meu 1 minuto. Obrigado, Souza. Valeu, bom evento aí. Quer dizer alguma coisa, Lupo Souza? Tá bom. Só quero dar um grande abraço. Espero que um dia a gente possa se rever presencialmente. Valeu, valeu. À disposição e quando eu for ao Ceará, nós encontramos aí para tomar um café. Souza, muito obrigado pelo seu depoimento. Fico muito feliz de ver companheiros que militou junto comigo, tanto na CUT quanto no PT, dar depoimento emocionante como o seu, né, que retrata a realidade. Nós da esquerda, tem pessoas que é da esquerda desde jovem, que é o meu caso, é o caso do Genuíno, é o caso do Zé Disseu, e a gente luta por um Brasil com uma sociedade igualitária. Por isso que nós criamos o PT. Lá no PT, Souza, e nós temos que convidar muito o Luiz, o nosso Luiz, para filiar o PT, porque ele defende uma sociedade igualitária, sem repressão, uma sociedade libertária, uma sociedade onde não haja exploradores de explorados. Então, todas as pessoas que encaixam nesse pensamento, né, tem que vir com a gente. Se o PT não achar um outro partido de esquerda, o PCdoB, o PV, o PSB, o PSOL, o PSTU, ou outro partido, o PDT, até a ala progressista do MDB, e tinha outros partidos também que tem umas alas mais progressistas.
É assim que nós temos que trabalhar. Nós temos que formar um campo. Não para combater a direita, mas para formar um campo para construir uma sociedade igualitária. Por isso que o Lula fez uns programas muito importantes, né? Como o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, o Ciência Sem Fronteira, valorizou a educação. Todos esses programas têm que ser retomados. E tem que ser retomado um programa para que a população brasileira tenha emprego. Por isso precisa industrializar. Por isso que o Lula foi à China, está trazendo várias empresas da China para investir aqui. O Bolsonaro expulsou a Ford daqui. E fala de americana, a Ford é americana. O que ele fez? Expulsou a Ford. É necessário vir outra empresa para cá para substituir o que a Ford produzia. E os chineses vão construir aqui. Agora, já está construindo ônibus elétricos, vai construir carro elétrico no Brasil muito mais barato que nos Estados Unidos. Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que reindustrializar o Brasil, agregar valor aos nossos produtos, principalmente da soja, do minério de ferro. Eu tive agora, Luiz... Mas vamos voltar ao tema? Vamos voltar ao tema? Deixa eu ser chato, vamos voltar ao tema que a live hoje é sua. Depois você volta... Então, senão a gente fica falando muito aí. Eu e o Souza somos entusiastas do Brasil. Mas a gente precisa desmistificar mais ainda o sofrimento que você passou e saber realmente contigo, né, como você recebeu a notícia do mensalão, final do processo. Qual foi o teu sentimento, assim, para você falar, assim, que você terminou de ver, que aqui eu tenho considerado, e essa luta que eu te falei em off, né, mas todo mundo já sabe, em off do programa de hoje, é que a caça às bruxas começou. O partido do PT, o maior partido da América do Sul, tinha que ser abatido como foi lá atrás o PCB, né? Então eles partiram para cima para tentar atingir vocês e depois atingir a economia para poder chegar ao poder, porque senão eles nunca chegaram. Então, quando você soube realmente que acabou o processo e depois, quando você foi preso, qual é aquela sensação que você sentiu? O Genuíno foi preso e levantou o punho. E você, Souza, obrigado, até a próxima, tchau, tchau. E você, como é que você se sentiu naquele momento? Para a gente falar. Quando eu vi a matéria, a denúncia do deputado Roberto Jefferson na Folha de São Paulo, eu estranhei muito, porque é tão mentirosa a matéria, que pagava deputado para votar com o governo. Então, isso foi indo, teve as CPIs, e a oposição, à época, liderada pelo PSDB e outros partidos mais conservadores, na época o DEM, depois virou Jair DEM, eles fizeram um movimento de incriminar o PT e incriminar seus dirigentes. Não conseguiram incriminar o PT, mas incriminaram os dirigentes do PT, que no caso o Genuíno, o Zé Disseu, Delúbio Soares e outros, Guxiquem, João Paulo Cunha, Luizinho. Aí teve a aceitação da denúncia. Ali já teve um erro. Porque eu e o Zé Disseu e outros, nós não tínhamos direito de foro. Nós tínhamos que ser julgados da juiz da primeira instância, o juiz natural, mas nós fomos julgados lá. Primeiro erro do STF, que criou aquelas condições para nos julgar, para tirar a gente da política. E aí eu já comecei a perceber ali, em 2007, que a coisa ia ficar difícil. O Joaquim Barbosa listou 480 testemunhas. Nenhuma testemunha, nenhumazinha, confirmou a tese do MP, compra de voto. O dinheiro que nós pegamos do Banco Rural, do Banco BMG, foi para financiamento de campanha e pagar despesa que não estava contabilizada nos seus partidos. Por isso nós chamamos dinheiro não contabilizado. Mas tudo que a gente falava não tinha audiência. As 480 testemunhas todas negaram a tese do Ministério Público, a acusação. Mas não adiantou. A Polícia Federal fez um inquérito de 400 volume com quase 2.000 apensos. Apensos são aquelas coisas que vão completando aquele inquérito. Não foi considerado. O Joaquim Barbosa decretou segredo de justiça, ninguém viu o relatório, não publicou o relatório até ontem. E depois eu fico sabendo que o relatório da Polícia Federal não incriminava ninguém, que aquilo era dinheiro de campanha. Se tivesse crime, era eleitoral. Essa foi a tese que eu defendi, meus advogados defenderam no STF, mas não, nós todos fomos condenados. Aí, depois disso, veio o mensalão, veio a Lava Jato, que também me prendeu. Agora eu quero dizer uma coisa para você.
Antes da Lava Jato, eu queria só saber, aí depois que é outra pergunta, né? Aí você foi preso, né, em agosto. Só concluindo no Mensalão. No Mensalão foi ações para todo lado. 2 em Minas Gerais, a ação 470 ficou mais famosa, e uma ação por lavagem de dinheiro, que começou, você tem aí vou até mostrar aqui para vocês, né, para o povo ver. A data que começou, ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, 2003. Começou a investigação em 2003. Nós estamos em 2023. Agora que eu ganhei a ação, que está aqui, está aqui no... Aí, ó, 23 de março de 2023. 20 anos. Um sofrimento de 20 anos, que quando você é acusado de numa ação penal, você fica com muita dificuldade, porque tem dúvida, tem uma acusação judicial, as pessoas acreditam na justiça. E eu também. Acredito fielmente na justiça. Só não acredito uma parte do judiciário que estava no Brasil. Agora está mudando de posição, já está voltando à Constituição. Eu sou uma pessoa que defende a Constituição. Mas as pessoas que estavam no judiciário naquele momento, liderado pelo Joaquim, não entenderam que a justiça ficou 20 anos me perseguindo. Mas eu tenho tranquilidade, cabeça no lugar. Quando eles fazem a acusação, Luiz, eu quero encerrar esse bloco, dizendo o seguinte: por que eles fazem a acusação de você é corrupto, as pessoas te chamam de ladrão, você é quadrilheiro, é isso, aquilo, outro, para quebrar a sua espinha mental. Tem a espinha dorsal e tem a cabeça. Eles querem botar você, convencer que você é um larápio, que você é um ladrão. E muita gente cai, né? Não consegue resistir. As famílias ficam muito preocupadas, né? Ninguém gosta de falar, ó, o seu filho é ladrão, o seu parente é ladrão, né? Então, e a mídia, o chamado PIG, que o saudoso... Paulo Henrique Amorim. O PH, né? O PH, quase seu xará da TVH, quero parabenizar pelo nome, TVH, gostei muito. Então, o Paulo Henrique Amorim dizia, o PIG. Quem é o PIG? É todos aqueles que são contra o progresso do Brasil. E aí fez toda uma campanha para desestruturar as pessoas, principalmente as pessoas que levaram o Lula ao poder. Eu, Zé Disseu, Genuíno, Guxiquem, João Paulo Cunha. João Paulo Cunha era presidente da Câmara. Então, o que acontece? Pegaram as pessoas que eles acharam que era mais importante. Nós tiramos essas pessoas, o Lula fica sem defensores, sem pessoas que auxiliam ele, e ele vai cair igual a fruta, né? Madurou, cai. Ele achava que o Lula ia cair. Mas o Lula é um brasileiro que conseguiu superar todas as suas dificuldades da vida e no governo, e fez um governo excelente. Tanto foi tão bom que agora voltou derrotando coisa ruim, né, que estava aí 4 anos aí, distribuindo dinheiro, comprando eleição para tudo quanto é lado, mas mesmo assim eu quero parabenizar o Ceará e a todo o povo nordestino, porque foi graças ao Ceará e ao Nordeste que o Brasil voltou ao seu lado devido com um presidente democrático e popular. Beleza, não tem ninguém escrevendo sua história não, né? Devido eu já perguntar um pouco mais do seu sentimento quando estava preso e também a soltura, por isso que eu queria fazer um processo histórico. Mas aqui mandando uma mensagem na TVT, tem o Manuel Antônio Biu e o Aja Mongolim também aqui estão participando. O Manuel está dizendo que é de Diadema, São Paulo, mandando aquele alô para todos nós aqui. Manda sua pergunta aí, ô Manuel. Sim, aí quer dizer, você foi preso, passou alguns dias, aquele sentimento, solidão, distante da filha, salvo engano, você pediu transferência para Goiás, né? Então, quer dizer, o tempo passa na cadeia, esse sentimento de angústia, como você está dizendo, será que esses caras, se vê alguém para mostrar a verdade nesse sistema midiático que o Brasil passa? Porque quando eu entrevistei também depois, né, o Araújo, né, o que foi da Justiça, né? Faltando o nome dele agora, o ministro da Justiça, que foi da Dilma, né? Araújo, não Aragão. Né? A gente entrou, ele disse também, o Mensalão começou quando o Lula assumiu o poder. E eu volto um pouco mais atrás. A elite brasileira, a primeira grande derrota que ela teve, né, da ditadura militar foi quando o PT, a esquerda, chegou ao poder em 2003 mesmo. Né? Até então, com o Fernando Henrique Cardoso, mesmo que a social-democracia foi endurecendo aquela parte, né, mais
elitista, né, de privatizar tudo. Então, quer dizer, eles ainda estavam no poder, o exército nunca tinha sido punido, mas quando o PT chegou no poder, voltou todos aqueles que lutaram contra a ditadura, quer dizer, que lutaram contra eles. Então, a partir dali, eu percebi que eles nunca aceitaram que essa galera que a gente tentou incriminar voltasse. Então, passou a bombardear, como o próprio Lula dizia, né? Qualquer deslize da gente, a gente não pode errar. Então, quer dizer, ver o Mensalão, a caça às bruxas, que eu considero, Joaquim Barbosa foi o primeiro Moro, para mim ele foi um carrasco, né? E os outros seguiram, o condenaram porque a cátedra permitia, mas eu quero saber assim de você, o que esse sentimento que você está aprovando, que sofreu o Lei-Ferre, sofreu essa enxurrada de processos, né? Você e outros mais sofreram essa enxurrada de processo para ir para a cadeia e dizer assim, não, faz acordo, sai como criminoso, porque senão você vai morrer aí. Mas você tem uma força, você tem um caráter, tem uma personalidade, diz, epa, aí não, eu vou provar minha inocência. Então, segunda parte, a prisão e a soltura, para a gente depois ir para a prisão do Mensalão e tentar trazer, né, para esse desfecho que a justiça agora inocentou. Pode ser assim, para a gente fazer passo a passo? Quero dizer a todas as pessoas que acompanham a TVH a importância que é você ter caráter de objetivo. Desde jovem, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Não adianta eu estar bem e meu vizinho estar mal. Ou seja, a sociedade tem que ter uma igualdade. Não as igualdades que nós... Desculpa aí. Nós temos que diminuir as desigualdades que existem no país. Eu sempre lutei por isso. Eu sou professor, fiz greves em Goiás para melhorar o salário, melhorar as condições das pessoas. E quando você vê, você consegue montar um processo político, dentro da lei, dentro da regularidade. O PT optou por disputar a eleição. Nós disputamos várias, perdemos e somos bons perdedores. E quando ganhamos, somos bons ganhadores. Né? Os perdedores não aceitaram, naquela época, a vitória e o governo do Lula. Tanto é que a parte significativa agora do governo do Maledito também não aceitaram, fizeram a confusão antes da posse, fizeram o 8 de janeiro. Uma parte da sociedade que acha que trabalhador, filho de gente humilde, de classe média baixa, só serve para trabalhar em serviços que não são um serviço considerado de elite. Não serve para governar, não serve para ser CEO de empresa, não serve para ser gerente, mas serve para peão. Não pode ser diretor de fábrica, não pode ser presidente de comissão. Tem muita gente que acha isso. Mas nós, ao contrário, nós achamos que a igualdade é importante. E quando, todas as vezes que eu fui incriminado e fui julgado e condenado, que eu fui 2 vezes, depois eu ganhei as 2, né? O que eu sempre pensei comigo? A justiça prevalecerá. A justiça vai vencer. Esse judiciário que nos condenou, liderado no Mensalão, lá no STF, liderado pelo Joaquim Barbosa, na 13ª vara, liderada pelo Moro, é um judiciário que desviou da Constituição. Mas está voltando à normalidade o judiciário, principalmente o STF. Então, quando eu falo réu sem crime, é porque não tinha crime, e a gente virou réu, viramos condenado. É o castigo, se paga o castigo sem crime, não é crime sem castigo, como diz o engenheiro da Bahia. Então, na música, o que nós temos que pensar? O lawfare é uma coisa muito sutil. Vai ser no mundo inteiro. As mentiras que pregaram lá para o Hitler implementar o nazismo, implementar no Brasil, foi muita mentira. Muita mentira. Para incriminar os judeus, os comunistas, os homossexuais, as pessoas com portadores de deficiência. Então, as mentiras são colocadas lentamente, em pílula. E aí, isso eu não fero. Vai mentir para as pessoas. Tem um fake news, que hoje tem um nome bonito, as mentiras é fake news. Mas eu lembro uma coisa que eu quero aqui falar para todas as nossas pessoas que estão acompanhando a gente. A mentira não vive o suficiente para envelhecer. Quem já falava isso é o Sócrates, há 400 anos antes de Cristo. Hoje está mais claro. A mentira não vive o suficiente para envelhecer.
Nós desconstruímos todas as mentiras que foram colocadas contra nós. Todas. No Mensalão, no Petrolão, na Lava Jato. E quando nós tivesse, o Lula, quando venceu, em 8 de março de 2021, quando o Fachin dá aquela resolução e o STF aprova, o que foi importante? Importante, mostrou ser o maior líder do Brasil, foi condenado injustamente e agora está livre. Quando o juiz dá, dia 27 de março, a última sentença que estava sendo julgada, inocente, e o MPF não teve nem coragem de recorrer, porque viu o erro que tinha feito, eu me sinto muito, muito feliz de ter resistido. Em nenhum momento eu pensei em coisa ruim na cadeia. Em nenhum momento que eu fui julgado, que eu fui condenado, que eu fui na CPI, na Polícia Federal 90 e tantas vezes. Em nenhum momento eu pensei em coisa ruim, tipo suicidar. Não, vamos sair dela. Porque nós, Luiz, a verdade é uma só. Você pode dizer o que você quiser, mas a verdade é uma só. Só a sua trajetória de vida, aquilo que você faz, que as pessoas te conhecem. Porque eu fiquei muito emocionado com o depoimento do Souza Júnior, né? Que me conheceu há 40, 30 anos atrás, né? Nos anos 80, nos anos 90, que eu fui tesoureiro da CUT. Então, eu fico muito feliz, né, dele. Foi testemunha disso, uma pessoa muito respeitada aí no Ceará. Então, eu acho muito importante, quando eu encontro os professores que deram aula comigo lá em Goiânia, quando eu encontro as pessoas que atuaram comigo na base do PT ou na base da CUT, né, eu acho muito importante isso, e a gente vai construindo. O depoimento sobre o Genuíno, eu assino embaixo, o Genuíno, uma pessoa muito perseguida, em duas grandes oportunidades de transformar o Brasil, o Genuíno foi vítima, tanto na prisão sob a guerrilha do Araguaia e agora no Mensalão. Né? Uma injustiça muito grande com o presidente, eu considero ele presidente do PT, né? Era meu presidente à época, era tesoureiro do PT, o Genuíno foi muito injustiçado e outros também. Então, eu acho que a firmeza política está na cabeça. Né? E aí você consegue, se você acredita. Eu acredito numa sociedade igualitária. Quero construir, quero dar minha contribuição. Porque eu não posso estar bem de saúde, bem de vida, ter carro. E o meu vizinho não tem uma bicicleta, não tem uma casa para morar, tem que viver no aluguel. Nós temos que tirar todo mundo do aluguel. É isso que nós temos que fazer. Então, por isso, eu estou hoje feliz, muito feliz. E o povo brasileiro, sou muito grato ao povo brasileiro, e especialmente ao povo do Nordeste, que devolveu a dignidade ao Brasil na reeleição do presidente Lula. Eu penso do mesmo jeito, sabe, Delube? Eu poderia estar assistindo filmes, né? Não, quer dizer, mas eu vejo, se eu hoje, digamos, supor, ganho 2 salários mínimos, quer dizer, e estou solteiro, posso lutar e dividir as coisas, então montei essa rádio, estou montando aos poucos, devagarzinho, pedindo a galera que inscreva-se aí, venha conhecer o trabalho. O Genuíno já esteve por aqui também 2 vezes, né? Um falando sobre essa perseguição que ele passou no Mensalão e outra vez falando sobre a campanha do Lula, assim como você teve aqui também em 2021, né, para poder formar a campanha em 2022, também o projeto Lula, né? Então a gente poderia estar confortável, mas o confortável vem do coração, é da luta. Se a gente não tiver querendo que o nosso irmão tenha pelo menos essa internet, essa possibilidade do diálogo, do bom debate, a gente não sossega, tendo o que comer também, e é só dinheiro para tomar uma cervejinha. Mas deixa eu ler aqui um depoimento que o Manuel está aqui dizendo, né? Parabéns à TV dos Trabalhadores, né? O TVT que está transmitindo notícias muito importantes. Eu sou ligado nela 24 horas por dia. Este lado, essa do Mensalão foi uma derrota para o país, mexeu com muita gente importante do Partido dos Trabalhadores. Pois é o que eles fazem, né, Delúbio? Também na América do Sul, nesse período de 2003 a 2010, nós tivemos guerras em Honduras, Paraguai, né, tentativa de guerra, de tomar a Cuba novamente, a revolução, a Venezuela com petróleo. Então, eles mexem com toda a América do Sul para poder ter suas colônias de volta, né? Porque quando a gente está bem, eles estão mal. Por isso que a América do Sul tem que ficar unida. Mas passando para voltar para o seu caso, principalmente, de quem realmente era o dinheiro, né? E você falou que era dos bancos, e por que eles teimavam, né, no Mensalão, e depois até o próprio juiz, né, que eu botei aqui, né, que
O Marcelo Duarte da Silva, que disse que foi um delito sem antecedente. Ele disse que não teve um crime antecedente, logo não tem como ser condenado por lavagem de um produto de um crime anterior que não existiu, né? Então, você foi solto em 2014 e veio a ser preso novamente em 2018. Pagou a multa de 315 mil reais, se eu não me engano. Não, 468 mil reais. Você chegou a pagar, o Genuíno pagou, e você? Paguei. O que nós fizemos naquele momento? Naquele momento criaram, para a gente progredir, botaram a gente no fechado, sem direito, mas botaram no fechado. O Joaquim fez essa... E para a gente progredir, passar para o semiaberto, poder ter trabalho externo, a gente tinha que pagar essa multa. Nós fizemos o chamado naquela época de vaquinha, né? Uma contribuição que nós pedimos para os amigos. O Genuíno fez a vaquinha, conseguiu pagar a multa dele, eu fiz a minha, consegui pagar, inclusive arrecadei mais do que eu precisava, e repassei a multa, o que sobrou, paguei a multa do João Paulo e repassei o resto para o companheiro Zé Disseu. Então, nós fizemos uma vaquinha solidária, as pessoas, para todo mundo sair dessa, para progredir. Então, foi a primeira coisa. Segundo, o que eles fizeram naquela época? Eles fizeram, julgaram, disseram que o dinheiro era público. Não tinha nada de dinheiro público, não tinha um centavo, nem um centavo. Estou olhando aqui, aqui pela TV, mas eu gostaria de fazer pessoalmente. O que acontece? Nós fomos nos dois bancos. Dois bancos emprestaram dinheiro, os dois bancos emprestaram 55 milhões ao PT, via as empresas do Marco Valério, para a gente pagar as dívidas de campanha que não estavam registradas nos TRE. Dívidas dos diretórios regionais, dos partidos aliados, eram 7 partidos aliados. Né? E aí nós pagamos essas dívidas. E começamos a devolver o dinheiro para o banco, arrecadando dinheiro para devolver para o banco, as empresas do Marco Valério para devolver ao banco. E aí chamaram isso que era dinheiro público. Não tinha dinheiro público. Inventaram o negócio da Visanet com o Pisolato. O Pisolato era diretor do banco, mas não era o responsável, era um comitê. Condenaram o Pisolato. Como o dinheiro da Visanet, o Banco do Brasil era um associado à Visanet, disseram que a Visanet era dinheiro público. Aí toda a conversa foi dinheiro público. Por isso eles fizeram. Começaram a condenação pelo Pisolato, para dizer que tudo era dinheiro público. E a TV, o PIG, à época falava isso de manhã, à tarde e à noite. E as pessoas, nós tentávamos falar, conversava, os advogados iam na imprensa, eu tentava explicar para as pessoas, e as pessoas ficaram assim, mais ou menos surdas. Não ouvia a gente. Agora começa a ouvi-la. Isso é muito importante, a sua TV. Eu quero pedir a todos que estão acompanhando para ajudar a TVH, porque é importante. A gente tem um canal, tem pessoas com disposição igual ao Luiz, que gosta e tem com a compreensão política. Então, nós temos que nos ajudar. Então, eu quero dizer a você, Luiz, que é o seguinte: o que aconteceu realmente? Eu não sei a serviço de quem estava o ministro Joaquim Barbosa à época. A serviço de quem? E lá ele convocou, sabe quem? A ministra Rosa Weber convocou o Moro para colaborar, ser um juiz colaborador dela. Ele assessorou o Joaquim. E tudo quanto é coisa errada que o Joaquim fez, que é o Mensalão é o pai da Lava Jato. O Moro volta para Curitiba e resolve fazer a mesma coisa na Lava Jato. Fez tudo o que o Joaquim fez. Se o Joaquim pode fazer, se o STF pode fazer. Lembra quando teve um ministro chamado Romero Jucá, que era ministro, depois deixou de ser ministro, o senador, foi lá, não sei aonde, falou: olha, nós vamos dar o golpe da Dilma com o Supremo e tudo. Está lembrado disso? O Supremo está desviado da Constituição naquele momento. Tanto é que aprovou. Nunca tinha isso no Brasil, só pode ser preso quem é transitado e julgado. Aprovou prisão em segunda instância. Aprovou. E a Rosa então, também, né? A pedra me permite. E aí todo mundo impediu o Lula de ser candidato, impediram o Lula de ser ministro. Olha, como pode o judiciário impedir uma pessoa de ser ministro? Não pode, a não ser que a pessoa tenha processo. O Lula não tinha nenhum processo contra ele. Não tinha nada, né? Quando a Dilma convidou para ser ministro, impediram ele de ser ministro, fizeram aquela fofoca que o PIG divulgou, e as pessoas passam, acho que criam um movimento radical contra a esquerda brasileira.
contra os trabalhadores do Brasil. O que aconteceu? Milhões e milhões de desemprego. O que aconteceu? Milhões e milhões de setores da construção civil desempregados. Setor do petróleo. Por isso nós estamos vendendo aí 2 milhões de barris de petróleo por dia, barril. Petróleo cru. Tem que vender petróleo, tem que vender óleo, tem que vender produtos, tem que vender nafta. Isso nós temos que fazer. Eu fui crítico, assim, eu achei que o PT poderia ter sido mais enfático quando tudo começou. Você não acha que sofreu um certo abandono, não? Porque não chegava no Lula, é melhor a gente não falar muito, e cada um ir para o seu canto, a gente tenta defender, e isso foi pior, porque é aquele negócio que eu falei também com a Dilma. A Dilma ia muito bem, dezembro de 2012, 5,3% de desemprego no Brasil, excelente taxa de dólar, ela tinha popularidade até maior do que o Lula. De uma hora para outra, a presidenta Dilma não se via mais, entendendo? E, então, o que eu disse assim, porque quando ela botou o ministro da Economia lá, que eu esqueci o nome dele agora, né, tipo assim, para tentar apaziguar, em 2015, né, Levi, para tentar apaziguar, e essa galera não tem isso, né? Essa galera, quanto mais a gente vai dando, eles querem mais, e foram para cima no 2015, já não deixaram ela governar e tudo, né? Então, não sei, será que não seria melhor, tipo assim, morrer lutando, morrer de pé, dizer, olha, eu não vou botar o Levi, eles querem economia assim assado, vocês vão perder emprego, sou isso assim assado. Não sei, política é política, né? A gente tem um jogo do xadrez, né? Mas eu senti que vocês ficaram meio abandonados, sabe? Não sei se é esse o sentimento que você tem por fora do partido, sem participar das empresas. Vou te falar uma coisa que eu até acredito, né? Não é... As pessoas aprendem, e as instituições também. Quando teve a denúncia do Mensalão, impactou demais da sociedade e no PT. Impactou no PT. E as pessoas, nós nos afastamos por livre e espontânea vontade, eu, o Silvio Pereira, o Marcelo Sereno, e convidamos outras pessoas para dirigir o PT no nosso lugar. Convidamos. Eu convidei o Tasso Gel, convidei o Pimentel, convidei o Ricardo Berzoini, e naquele momento para que eles pudessem assumir o PT no nosso lugar. Nós nos afastamos. O PT não teve essa compreensão. O PT estava impactado. Impactou muita gente do PT, impactou pelo que a mídia falava. A mídia falava mentira de manhã, à tarde e à noite, que aí hoje é fake news. E a justiça começou a usar os fake news para nos condenar. Hoje é chamado lawfare. Isso é que é lawfare. É a perseguição política através de coisas não verdadeiras. Isso aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu na Segunda Guerra. Você viu o que aconteceu na Bolívia. Apiaram, tomaram o poder do MAS, que era liderado pelo presidente, destituíram o presidente, destituíram o Congresso, mas depois os bolivianos deram a volta por cima. E depois nós vimos aí o Elon Musk, esse do carro elétrico, deu golpe, ajudei, financiou o golpe da Bolívia, e financiou o golpe onde for preciso. A semana passada, 2 semanas atrás, perdão, nós vimos o ex-presidente Donald Trump, num comício, dizer, olha, na Venezuela nós temos que derrubar esse presidente, temos que derrubar, porque derrubaram esse Maduro, derrubaram esse partido que está lá, o petróleo é todo americano. É todo americano. Então é isso que está em jogo. A América Latina não é curral dos Estados Unidos. Nós aqui temos direito à independência. Nós temos direito, tanto os africanos quanto os latino-americanos e caribenhos, nós temos direito de ter a nossa independência. Ninguém pode mandar em nós. Nós somos donos da riqueza brasileira e nós temos que ter solidariedade com o povo das Américas, principalmente da América Latina. Então é isso que os poderosos não aceitam, fazem guerra, promovem guerra, faz isso, faz aquilo outro, para continuar dominando. Mas nós aqui somos um povo pacífico. E a tarefa maior que nós temos é de pacificar o país. Não enfrentar, não ter esse negócio de falar ódio, se o cara com ódio, você responder com ódio. Vamos responder com paz, com harmonia, com solidariedade, né? Traduzindo tudo isso. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Vamos fazer um governo para o povo, com o povo e do povo. Então é isso que nós temos que fazer, repetindo já o que o Lino falava, em outras situações. Então nós temos, essa é a nossa missão. Qual que é a nossa missão hoje? É de pacificar o Brasil. Todos aqueles que querem produzir é muito bem-vindo.
todos aqueles que querem colaborar com o governo Lula é muito bem-vindo. Dentro do programa de reconstrução do país. Agora, tudo o que aconteceu, todas as maldades que eles fizeram, maldade de manhã, à tarde, vocês viram o que aconteceu com a família do Lula. A Marisa morreu, teve um AVC, morreu, o neto morreu, o irmão morreu, eles não deixaram nem o Lula vir no enterro do irmão. Tanta maldade. Isso chama-se no interior, eu não sei se aí em Fortaleza tem a palavra maldade, né? Esse povo que estava aí da Lava Jato e do Mensalão era maldoso. Uma política, mas as pessoas também podem. Lidberg, canalhas, canalhas, canalhas. Nós não temos muito o que fazer. Então, contra esse povo, o que nós temos que fazer? Paz, solidariedade, fazer as coisas que precisam ser feitas. Se tem um irmão passando fome, nós temos que acolhê-lo. Se tem uma pessoa com necessidade, nós temos que acolher. Então, esse é um governo que nós temos que fazer agora, um governo de acolhimento. E o partido político, o PT aprendeu muito nessa fase. Que erra, né? O partido também erra, o partido defende pessoas. Não quero aqui comentar os erros que eu acho que pode ter sido cometido, mas no caso do Mensalão, na minha expulsão do PT, hoje eu acredito, as pessoas que conversam comigo, né, as pessoas que defenderam a minha expulsão à época, do impacto que teve na cabeça deles. Né? As pessoas ficaram impactadas, muita gente. Assim como na Lava Jato, quando o Moro falava muita gente que hoje acredita no Lula, acreditou no Moro. Né? Achou que o Lula era dono do triplex, achou que o Lula era dono do sítio. Então, essas coisas todas impactam. Uma mentira contada 1000 vezes não vira verdade, mas muita gente acredita. Depois, para você desfazer essa mentira contada 1000 vezes. Né? Segunda Guerra Mundial. No meu caso, é 20 anos. 20 anos. Eu estou muito feliz que eu consegui ganhar no judiciário. Agora eu vou explicar à sociedade brasileira e agradeço o seu convite para que a gente possa esclarecer 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas do que aconteceu. Por isso que chama réu sem crime. Quando a política vale da justiça. Isso é muito importante a gente ter a clareza, porque a justiça não pode se valer da política. Verdade. E nem a política da justiça. São coisas diferentes. Se não teve crime, devolva o dinheiro para fazer doações, né? Continuar com novas doações que você fez. Ainda não está na hora ainda de a reconstrução dos recursos, porque ainda tem processo, tem recurso, tem isso, tem aquilo outro. O acordo final não saiu, mas a decisão saiu. Eu vou pedir reconstituição, vou pedir revisão criminal da Lava Jato, porque o Joaquim fez tudo errado, fez tudo da questão. Infelizmente, os ministros do STJ, do STF acompanharam. Eu vou pedir revisão criminal no momento certo, porque ali nós somos condenados. Inclusive, o Toffoli reconheceu, você está lembrado, 3 semanas atrás, o ministro Toffoli, eu condenei o Genuíno e eu sabia que ele era inocente, para diminuir a pena. E não acontece nada, né? Veja isso, o ministro dizendo que condenou o inocente. E todos eles sabem que nós somos inocentes, que eu era inocente, o Zé Disseu era inocente. Tanto criaram aquele negócio da teoria do fato, domínio do fato. Está lembrado? Sim, a teoria alemã. Da Alemanha, né, feito errado, aplicado errado aqui, porque não souberam interpretar. Foram bem aplicadas. Foi bem aplicada, porque tudo tinha um objetivo, era derrotar a PT, que era o maior partido, derrotar a popularidade de todos vocês, para voltar ao poder, roubar e acabar o país e vender o país como eles venderam de Temer para cá. Esse era o grande objetivo e eles conseguiram, né? Que acorde a nossa população para isso, né? Mas considerações finais, Delúbio, que eu lhe pedi 30 minutinhos, já vamos com 50, tá tomando seu tempo aí, frio de São Paulo. Tá bom. Eu agradeço a todos que estão por aqui. Só um minutinho aqui. Falar aqui também o Manuel mandando parabéns, para você pela luta, né? Deus abençoe, né? Aqui também a Zezé Seixas também, mandando um alô. E sua família também, que tanto sofreu também, você não deu tempo para perguntar sobre ela, esse sentimento da filha distante, etc. Né? A família sofre muito, né? Principalmente meu pai e minha mãe, né? Que já são pessoas de 90. Minha mãe tinha
tem uma idade avançada, ela partiu há 5 anos atrás, está lá em cima, olhando por nós e abençoando todos nós que estamos aqui na Terra. E meu pai está vivo, mora em Buriti Alegre, na pequena propriedade dele, na rocinha, muito bem arrumada. Meu pai é uma pessoa muito trabalhadeira. Então, minha família sofreu muito, meus filhos, minha filha, meu filho, minha neta, a família da minha mulher, mas soube encarar porque acreditaram, né? Sempre me apoiaram. Então, agradeço demais a minha família. E a minha família é da política. As pessoas que sempre acreditou em mim, sempre esteve junto comigo, né? No Brasil inteiro. Né? Eu ando por aí no Brasil, pessoas que eu nunca vi, parece que eu conheço há 30 anos, que as pessoas são carinhosas, amorosas e respeitam muito a minha trajetória e são solidários. Então, o Brasil é um país da solidariedade. Sempre foi assim. O Brasil é um país solidário. As pessoas de baixa renda, as pessoas que vieram das classes populares, são muito solidários. Eu vejo aqui em São Paulo, só para fugir um pouquinho, eu vejo aqui em São Paulo, não, você é de onde? Eu sou do Piauí. Quando eu vim para cá, eu fiquei na casa de um vizinho, do amigo meu do Piauí, me acolheu aqui. Hoje eu sou garçom, hoje eu estou ganhando meu dinheiro. De vez em quando vem gente do Ceará para cá, fica em casa. As pessoas que nasceram nas roças, nasceram nas pequenas cidades com dificuldade, foram para a cidade grande, sempre foram acolhidas por alguém. Isso aconteceu no Brasil inteiro, acontece em Goiânia, acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, acontece em Fortaleza, acontece no Belém, acontece lá em Manaus, cidades que eu já fui conversar com as pessoas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, encerrando aqui, eu sou muito grato à população brasileira, principalmente aqueles 60 milhões de pessoas que compartilharam a sua direito mais importante, que é o voto, e tomaram uma decisão. Esse rumo que a extrema-direita e a direita brasileira implementou não é o rumo correto para o Brasil. Nós temos que mudar de rota. Voltar e reconstituir o Brasil, reorganizar o Brasil e transformar o Brasil num projeto de um país grande. E isso que eles fizeram? Foram lá e votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, o condenado. Toda hora o pessoal chamava o Lula condenado. É o nome dele do condenado. Ladrão. As pessoas, toda a mídia, todo o pessoal fazendo isso. E o Lula e a população brasileira foi lá e votou. E hoje o Lula é presidente do Brasil, está fazendo um excelente trabalho, respeitado do mundo inteiro. Todo mundo, todas as pessoas da política internacional têm um respeito muito grande pelo presidente Lula. E no Brasil, as pessoas têm respeito ao presidente Lula, têm respeito ao nosso partido, que é o PT. Inclusive, quero fazer aqui no ar o convite para você filiar o PT. For necessário, eu vou aí no Ceará avalizar sua ficha, se você achar assim necessário, se eu tiver essa honra. Então, eu quero convidar todo mundo para somar conosco. Somar no sentido de construir um país igualitário, solidário, soberano, e a gente voltar naquela coisa mais importante, que é a produção, tanto agrícola como industrial. O Brasil voltar a ser um país produtivo, ter emprego, ter casa própria, né? Ter condições de ter um bom hospital, ter uma boa escola. É isso que nós queremos. E também uma coisa importante, a gente ter um bom vestuário, que também ninguém é de ferro, todo mundo tem a sua vontade, sua vaidade. A vaidade, todo mundo sabe. Quem tem filho de 16, 17 anos quer ter uma roupinha bonita para passear, para ir no shopping, ir numa festa. E nós temos que ter essas condições de fazer isso. Não pode ser só os magnatas. Não pode ser. Nós temos que popularizar o Brasil. Não? Popularizar, que eu chamo assim, todo mundo tem um poder. Poder pequeno. Poder comer 3 vezes por dia, ter sua casa, ter um transporte garantido, um transporte de boa qualidade. Por que gente pode ter 10 carros e tem pessoas que não podem ter uma bicicleta? E tem pessoas que não têm o dinheiro para pagar o ônibus. Então, é isso que nós temos que ter claro no Brasil. Nós temos que ter mais igualdade. Mais igualdade no Brasil, que só tem na hora de votar, que é o mais importante. Vai lá, aperta o 13 ou aperta outro número. Isso decide a vida das pessoas. E o Brasil, eu estou muito feliz, o Brasil inteiro tomou essa decisão de recompor e de reconciliar e que a gente possa voltar
em paz e seguirmos nossa vida em paz, sem guerra, sem briga e sem ódio e com amor no coração. Agradeço muito a você, quero agradecer também ao nosso pai que está lá no céu, né? Agradecer a Deus por estar aqui vivo, por ter nos dado força para resistir esses 20 anos de perseguição, de maldade, tudo que aconteceu. Eu estou aqui feliz e animado para que a gente possa construir esse país digno que nós merecemos. Muito obrigado, Luiz. Obrigado você, obrigado por lutar, obrigado por não desacreditar, né, no país e nem na gente que precisa de pessoas lutadoras como você, Genuíno, Lula, entre outros, porque se vocês desistissem, o que seria de nós, dos mais pobres que muito necessitam e não têm força nem para se alimentar, né? Porque todo dia enxurrada é polícia, é briga e sofre, né, mesmo quem mora nas favelas, né, e a classe média, alta, sempre pede mais polícia para segurança, até a própria baixa também, né? Mas eu sempre digo, o sentido não é mais polícia. Andei em Portugal, andei em Cuba, em países completamente diferentes economicamente, mas dois países pobres. Portugal é o país pobre da Europa, né? Mas como a desigualdade social não é tão grande, nós não víamos pessoas no meio da rua pedindo esmola, como na Cuba, e também as pessoas podiam ter seu lazer, né? Investimento em Cuba é saúde, escola, tinha teatro, tinha Silvio Rodrigues no meio da rua para a gente assistir, né? E na Portugal também você andava 4, 5 quilômetros da faculdade para o canto onde morava, ou para um barzinho, você não tinha muitas polícias no meio da rua, em 8 meses não vi um crime só, que foi um rapaz lá que pulou na lagoa, que não sabe se foi suicídio ou que foi depois, né? Ou seja, policiamento não é sinônimo de segurança. Agora, baixa desigualdade social é sim sinônimo de segurança, de menos violência urbana e etc. Então, gente, se liga no canal, amanhã, 9 horas, tem a live do Setorial de Saúde do PT, amanhã é quinta, né, exatamente. E às 7 horas também o colega Márcio vai falar aqui sobre a Lubinó, a empresa cearense, né, da Petrobras, que está sendo privatizada, e como é que está essa luta para que a Lubinó não seja privatizada, o terreno não seja vendido. Mais uma vez, Delúbio, ao André, seu assessor, muito obrigado, e a gente volta a se falar depois. Tchau, tchau, gente, e luta sempre. Um abraço. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.